Bem-vindos à Voz de Montreal. Todas as semanas levamos até si o melhor da nossa comunidade. Neste programa, Montreal ganha vida e uma nova voz. Na Remax, vendemos mais imóveis do que qualquer outra imobiliária. Temos mais experiência, mais conhecimento. Mas não somos os melhores só porque vendemos mais propriedades. Somos os melhores porque somos mais do que agentes. Disponíveis para visitas. Temos mais contactos e fazemos tudo para tornar a venda de um imóvel numa boa experiência. É por isso que cada vez mais clientes nos recomendam aos seus amigos. É para lá que eu vou. A Mercearia Sá e Filhos tem sempre produtos de alta qualidade, vindo de Portugal e não só. Temos uma grande variedade de carnes de alta qualidade, frutas e legumes fresquinhas para os nossos clientes. E especiais a todas as semanas. Quando vêm ao Sá e Filhos, vocês não são só clientes, fazem parte da nossa família. Já estamos de volta no nosso programa. Hoje temos uma convidada de honra, porque é uma senhora que já lá vão vários anos que ela está ajudando indiretamente, sabes? A velha guarda está lá atrás e que ajuda a comunidade. Ela está aqui, é Cláudia Arruda. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Eu conheço-te um bocadinho pessoalmente, mas fala-me um bocadinho de si. Pronto, quem é a Cláudia Arruda? Cláudia Arruda é uma senhora que é filha de pais açorianos, São Miguel, que emigraram para o Canadá em 1990. Infelizmente, após um ano aqui, os meus pais não se adaptaram bem e voltaram para a terra natal, para São Miguel. Nesta altura eu já tinha 20 anos, porque nasci e estudei em São Miguel. Acabei o liceu, fiz estudos e ia mesmo entrar para a universidade, mas com a nossa imigração cheguei aqui e depois adaptei-me relativamente bem e decidi ficar sozinha. Claro que para a família não foi lá muito bem aceito, mas 30 anos já foram e ainda estou aqui. Diga-me lá, qual é a sua especificação? Especialidade. A especialidade. Eu, como eu disse, cheguei ao Canadá nos anos 90, tinha 19, 20 anos. Já em São Miguel, quando cresci lá e estudei lá até aos 18, 19 anos, o meu sonho era ser advogada. E queria entrar na Universidade de Coimbra neste sentido. Pronto, imigramos e cheguei aqui ao Canadá, claro, outra sociedade, e os meus estudos não foram reconhecidos. Daí que tive que entrar no mercado de trabalho. Trabalhei durante 7, 8 anos e tive a oportunidade de começar a trabalhar em lojas de roupas e depois em escritórios. E entrei diretamente em escritórios de direito, a título de recepcionista, telefonista, secretária, e fui subindo de posição até que num dos meus empregos informaram-me se eu estava interessada em fazer um curso de perfeccionamento em francês. Então fui à Universidade de Montreal à noite para tirar este curso e foi aí que vi o curso de Direito, que se oferecia a tempo parcial à noite. Então decidi inscrever-me e foi aí que tirei o curso de Direito. Então, em 1998, fiz a Universidade de Montreal em 5 anos em vez de 3. Então, fiz o meu curso de Direito completo, eu terminei em 2003. Depois fiz a Ordem dos Advogados, que durou um ano e meio, terminei em 2005. E em junho e em setembro comecei, então tive a licença para poder praticar. Mas esses estudos já tinham começado em São Miguel. Em São Miguel foi realmente o início de um sonho. Cresci, estudei, criei-me, fiz o CEGEP, como se diz lá, fiz tudo o que tinha que fazer e quando cheguei ao Canadá, o Canadá foi um complemento de todo este percurso académico que tinha começado na minha ilha natal, em São Miguel. Só uma pequena pergunta. Os seus cursos não foram reconhecidos? Não. Porque quando cheguei ao Canadá, há uma diferença a nível no Ministério da Educação. Eu penso que os estudos em Portugal foram reduzidos de 3 anos aqui no Quebec. E então eu tinha que recomeçar o liceu, o CEGEP. E eu disse, não, fora de questão. Então aproveitei para trabalhar durante 7, 8 anos e depois recomecei a estudar. Tanto é que acabei o meu curso aos 35 anos. Tá bom.
E a sua especialidade é direito familiar. Então, quando comecei a praticar em 2005, associei-me com uma colega canadiana que praticava direito familiar e também direito penal. Ela era procuradora para um tribunal municipal de Montreal e então comecei com ela a fazer como procuradora do Ministério Público 3 dias por semana e 2 dias ela ensinou-me tudo as bases do direito familiar e foi assim que comecei a minha prática, o meu escritório, a minha clientela. Então, entre 2005 até 2011, 12, eu fazia metade de direito familiar, metade de procuradora do Ministério Público e depois, a partir de 2012, foi só direito familiar a tempo inteiro. Eu já pratico há 16, 17 anos, vai fazer este ano, essencialmente em direito familiar, mas também faço direito civil, fiz sucessões. Tenho muitas sucessões porque tenho muitos clientes açorianos aqui na comunidade que têm problemas e litígios em São Miguel. E então trabalho com dois escritórios de direito em Ponta Delgada, os quais refiro processos, e na Ribeira Grande também, os quais temos uma sociedade de troca de serviços e então tenho clientes aqui os quais também represento em São Miguel via estes colegas lá. Faço sucessões, fiz um pouco de direito dos seguros, fiz problemas de vizinhos, mais o que fiz. Claro, muitos divórcios, muitas separações, tudo o que tem a ver com o aspecto familiar, crianças, a bem dizer, a essência, o principal da minha especialidade é o direito familiar. Fala-me um bocadinho sobre algumas das suas experiências mais diferentes. Eu sei que eu já vi vários filmes e tem algumas guerras. É complicado. Mesmo as sucessões são complicadas às vezes. É porque o direito familiar engloba muitos outros aspectos. Ou seja, nós de uma certa forma também temos que ser psicólogos. Porque é tudo emocional, é muito emocional. Então as pessoas chegam ao nosso escritório com muita bagagem emocional, muita bagagem financeira, muita bagagem familiar e, a bem dizer, quando eles nos veem, então a minha prática é, eu faço uma consulta, eu dou uma opinião e depois da consulta as pessoas são livres de me darem um mandato ou não. E então, depois da consulta, normalmente, eu nunca tive alguns que tiveram que pensar, mas a maior parte deles dão um mandato, mas então quando me dão este mandato, é como se eu tirasse um peso de cima deles, porque eles deixam-nos aquela responsabilidade toda connosco, porque nós aqui, a bem dizer, as pessoas veem-nos como um pouco salvadores dos problemas deles. E então é isto. Eu tive vários casos importantes na minha vida, ou seja, a questão também é que até 2019 eu trabalhava em Laval, numa sociedade com 3 colegas de participação de despesas. E depois encontrei a Arménia e nós associamos e então já estou em Montreal desde maio de 2019 com a minha sócia Arménia Teixeira, a Ruda Teixeira, e nós já estamos juntas há 3 anos e meio. Mas no quadro da minha experiência profissional, tenho muitos processos antes e também agora com a Arménia. Tive casos de um pai o qual a mãe fugiu com a criança para o Líbano e nós tivemos que mudar a custódia, porque a mãe tinha a custódia aqui em Montreal, para que ele pudesse fazer reconhecer os seus direitos no Líbano e poder repatriar a sua filha cá. O que nós conseguimos fazer com sucesso, pronto. Tive também um outro processo muito complicado. Eu acho que é um dos mais importantes da minha carreira. Foi um processo que levou 8 anos. Um casal que não era casado, tinham 2 filhos e acessoriamente à separação e à custódia dos filhos e à pensão alimentar dos filhos, houve muitas outras reclamações da parte da esposa, como acusações criminais. Obviamente é uma estratégia recorrente em matéria familiar. Também reclamações a nível de seguros, habitação por roubos, eventuais roubos, e um outro a nível de uma transação comercial. Enfim, foi um caso que durou quase 8 anos. Porquê?
porque a nível familiar houve alienação. Alienação é quando um pai influencia demasiado as crianças para se afastar do outro pai e completamente cortar todos os contatos com o outro pai. Então foi o que aconteceu neste processo. Com o filho mais velho, que tinha 13 anos, o pai foi completamente afastado do filho durante 5 anos e 5 anos depois voltou. E agora, hoje em dia, os filhos já não falam muito com a mãe. Mas foi um processo que foi muito, muito complicado. Tanto emocionalmente, financeiramente, foi difícil, mas que nós conseguimos terminar. Foi um caso que chegou ao Tribunal de Apel, Cour d'Appel, e que se concluiu por uma mediação e uma transação, ou seja, um acordo, mas que levou 8 anos a se resolver. Este foi complicado. Mais recentemente, tenho tantos que às vezes já é difícil lembrar. Tive um caso recentemente em um casal, um senhor mais idoso que se casou com uma senhora muito mais nova, um casamento de 3 meses em que não havia coabitação. E o recurso, em princípio, o cliente desejaria fazer uma anulação de casamento, que não foi possível. E então tivemos que fazer uma audiência para tentar fazer reconhecer que este casamento, na sua essência, não foi um casamento, não houve coabitação, não houve relação matrimonial na definição de relação matrimonial. Foi um casamento de muito curto tempo, 3 meses. E então conseguimos resolver, tive o processo o ano passado, no inverno, em dezembro, e conseguimos resolver porque o tribunal recomendou fortemente à senhora e às partes, enfim, às duas, que se resolvesse isto o mais rapidamente possível, porque não se justificava levar 2, 3 anos a resolver um processo que não tinha, como se diz, um limão sem sumo. Esperamos e não dá sumo. Então, muitas histórias. Tive muitas com crianças e, claro, o sofrimento das crianças é óbvio. E nós, para fazermos esse tipo de direito, para praticarmos nesse ramo, nós temos que ter muita empatia. Nós temos que ter muita empatia, muita paciência. Temos que ter consciência dos problemas dos outros. Temos que estar a escutar, ouvir e tentar compreender de onde vem toda esta bagagem. Não é só a questão, o direito é o direito, o código existe para todos os advogados, a lei aplica-se de forma idêntica a toda a gente. A questão é, cada caso é diferente porque, devido à bagagem emocional que vem com. Ok. E com a Covid? A Covid, eu e a Armênia tínhamos recentemente, nós nos associámos em maio de 2019 e um ano depois apanhou-se, a Covid chegou. Claro, ainda estávamos no primeiro ano da nossa sociedade, ainda estávamos a começar, ou seja, a gatinhar a nível de sociedade, financeiramente, profissionalmente, operações, pessoal, e enquanto que estávamos começando devagar, aí chegou o Covid e foi complicado porque primeiro estávamos todos bloqueados de estar presentes no escritório, mas em relação ao trabalho nós tivemos muitos pedidos, muitos processos, muitos novos clientes, devido, sinceramente, ao impacto da Covid nas famílias dos canadianos e na família da comunidade. Muitas separações, muitos conflitos, ou seja, os casais não estavam habituados a viver 24 horas sobre 24 juntos, com crianças, com obrigações familiares, trabalho e escola, tudo em casa. A sociedade não está habituada. Vivemos numa sociedade confortável em que temos os jardins de infância, nós temos as escolas, a gente delega muito da nossa autoridade parental a essas instituições. Assim, quando nos encontramos fechados numa pequena prisão familiar, a coisa explode. Bem, eu me lembro o que aconteceu comigo. Eu vinha... quando isto tudo aconteceu, ficámos todos durante 2 semanas em casa, sem sair nem nada. Eu fazia o jornal em linha e eu ficava 24 Foi muito horas complicado. por dia. E depois começou as escolas virtuais. Pois é. Dar as aulas, era 1 hora ou 2, e temos 4 crianças. A gente devia ir comprar 2 laptops. Pois. E tinha 2 computadores em casa. Então, todas as crianças, ao mesmo tempo,
a fazer a escola. E de repente passou-se a terceira semana e eu disse, não, eu não posso mais, eu devo ir trabalhar, sair um bocadinho, e a minha Maria gostou disto. Porque é bom ter um bocadinho de espaço, é bom ter uma vida junta, uma vida familiar e tudo, mas é muito complicado. A nível mental, hoje em dia, e é óbvio, a sociedade canadiana sofre muito de problemas mentais. Com ou sem Covid, os obstáculos da vida, as situações complicadas, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas familiares, faz parte do ser humano. Então, ainda mais com uma situação de pandemia mundial em que não se pode mais socializar, em que a questão financeira está muito reduzida, em que se tem que se viver especificamente num budget muito, muito controlado. Claro, a situação mental da sociedade também explodiu. Tanto é que hoje em dia muitos clientes meus me pedem referências para psicólogos, que é muito difícil de encontrar. Tens uma mensagem para a comunidade? A mensagem que eu tenho para a comunidade é que existem serviços que estão disponíveis para todos e nós estamos presentes para vos ajudar. Ou seja, ainda mais ao nível da barreira linguística. Tenho muitos clientes que têm muita dificuldade com o francês ou com o inglês. E então a minha mensagem é que nós estamos disponíveis e presentes para ajudar. Nós somos relativamente, tanto eu como a Arménia, nós temos muita empatia e nós estamos conscientes dos problemas e das situações financeiras de todas as pessoas e muitas vezes as pessoas têm receio de comunicar connosco por causa realmente dos aspectos financeiros, porque divorciar-se, separar-se, tudo quanto é legal, efetivamente não é abordável para todas as situações financeiras de muitas famílias. Mas a minha mensagem é que, se precisarem de ajuda, comuniquem connosco. Como podem ver, as línguas, nós falamos inglês, francês, português e espanhol, lá no escritório, mesmo romeno. Nós estamos disponíveis para dar conselhos e muita gente telefona diretamente via o livro A Voz de Portugal, por causa dos nossos números de telefone, e nós tiramos o tempo para responder às pessoas. E depois, em seguimento, nós podemos mesmo oferecer modalidades de pagamento ou formas de ajudá-los nos problemas, nos litígios legais que têm e ter consciência que nem toda a gente tem os mesmos meios. Daí que não hesitem, se precisarem, nós estamos disponíveis, comuniquem connosco e será um prazer poder-vos ajudar. Muito obrigado. Está bem? Sim. Obrigada, foi um prazer. Obrigada por me teres recebido. Obrigado e até à próxima. Até à próxima. O duo Remax com Steven André Gonçalves e David Ferrara estão aqui para vos ajudar na venda da sua propriedade. Nós ocupamos-nos de tudo para uma boa venda para si. Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado a um conterrâneo de Rabo de Peixe por ter proporcionado este momento aqui entre amigos, entre a comunidade açoriana, entre a 10ª ilha dos Açores, que é a nossa diáspora espalhada pelo mundo. Depois dessa apresentação fica difícil, porque já perceberam que eu, como o meu avô Miguel dizia, sou mestre em muitas artes e burro em muitas partes. Era uma expressão que eu usava frequentemente para me definir. Estou envolvido em muitas áreas, comecei a escrever e, sobretudo, a ler desde muito cedo, a publicar também. Aos 14 anos tive a oportunidade de vir aqui a esta casa a apresentar a minha primeira obra, a convite do Sr. Benjamin, que está aqui na primeira fila e ao qual agradeço também por ter vindo, o Sr. Consul também. Não vou nomear as pessoas individualmente, porque todos os que aqui estão saberão que são muito importantes para mim, de uma ou de outras formas. Aliás, tem aqui muitas pessoas que têm consecutivamente apoiado as minhas vindas, a Francisca, o Manuel, Tuga, enfim, entre tantos outros. E, portanto,
portanto, sintam-se todos abraçados, o meu abraço de gratidão por me receberem nesta maravilhosa cidade, a cidade de Montreal. É sempre um gosto vir às nossas comunidades, sobretudo aqui a Quebec. Este livro, este meu último livro, é de facto uma carta de amor aos nossos Açores. Há um escritor francês, vocês que dominam a língua francesa melhor do que eu, certamente, há um escritor francês que eu aprecio muito, que um dia escreveu numa obra que é Fisiologia do Gosto: diz-me o que comes, dir-te-ei quem és. E, portanto, a gastronomia, as nossas receitas mais antigas, são também uma forma de nos identificarmos com o povo. São também, de certa forma, um cartão de identidade da nossa cultura e do nosso povo, neste caso, do nosso povo açoriano. Desde muito cedo que a minha bisavó em casa, a minha avó ou a minha mãe faziam as receitas mais antigas da nossa culinária, os bolo da sertã, as malaçadas, os sacos fritos como o de vilão, enfim, a abrótia, a alcatra e tantos outros, e sempre me questionei o porquê de comermos desta forma e o porquê de termos certos e determinados produtos nos Açores. Então fui ler, fui pesquisar, estudei um pouco e consegui chegar à origem de cada um dos produtos mais característicos dos Açores. Se nós temos hoje em dia um inhame nas nossas mesas e na nossa gastronomia, há uma razão. Se temos o ananás, há outra razão. Se São Miguel tem receitas de uma forma mais a valorizar o peixe, Santa Maria se tem mais umas receitas com base na cultura algarvia, ou se a terceira tem mais numa cultura transmontana, tem também uma razão e tem também, sobretudo, uma influência devido à povoação de cada uma das ilhas e às receitas que estes povos que nos vieram povoar trouxeram para cada uma das ilhas. E essa história está aqui toda, de uma forma resumida, de uma forma simples, para que qualquer pessoa possa compreender, para que a minha avó Lúcia, que tem a 4ª classe, possa compreender a história do ananás, ou então o meu irmão, que tem 9 anos, também, e que está a começar a aprender a ler e a escrever, também possa aprender um bocadinho daquilo que é a sua própria identidade. Aliás, como Grila Savarém disse. A gastronomia em geral, e eu, como podem ver, sou um bom garfo, sou uma escultura da minha família, das minhas avós, da minha mãe. Aliás, há muita gente que se alimentou com leite. A minha bisavó dava-me pão com açúcar na boca. Alguém aqui já deve ter passado pela mesma experiência. E quando tinha 10, 12 anos, passei do pão com açúcar para as sopas de cavalo cansado, que era pão e vinho, não é? Portanto, todas as sopas de leite também, que aliás também fazem parte aqui deste livro. E toda esta nossa cultura, esta nossa forma de interpretar a gastronomia e de usar os produtos que nós temos à volta das 9 ilhas, fazem de nós uma só gastronomia, a gastronomia dos Açores. Volto a dizer que não há gastronomias únicas, a gastronomia é multicultural. Não podemos dizer essa é a gastronomia do Porto, esta dos Açores, essa de Lisboa. Cada gastronomia vive de influência de outras. Nos nossos Açores, Ilha de São Jorge, temos aqui alguém de São Jorge? Não temos. Bom, também na Ilha de São Jorge já tem muita gente nesse momento. Passa a brincadeira. Mas a Ilha de São Jorge, um dos doces mais característicos da ilha são as espécies que são feitas com especiarias. Ora, nós nos Açores não temos especiarias. As especiarias tiveram que vir da Índia e eu falo dessa história. Ou seja, a nossa gastronomia é um conjunto de influências de várias gastronomias do mundo e que, unidas numa só, fizeram com que hoje pudéssemos chamar de gastronomia açoriana. Mas mais interessante do que isso tudo, não só a origem das receitas dos Açores e dos produtos, é a forma como nós, depois, com a nossa gastronomia, influenciamos tantas gastronomias do mundo. Somos influenciados, mas depois também influenciamos. E a nossa diáspora tem servido como ponto de ligação para a divulgação da gastronomia dos Açores em todo o mundo. No século XIX há uma família, a família Reiko de São Miguel, que emigra para o Havaí e que levam para o Havaí as malaçadas. E hoje em dia as malaçadas é um dos doces característicos e mais tradicionais do Havaí. Aliás, o carnaval no Havaí é uma malaçada day. E esta é uma receita típica nossa, é uma das receitas mais antigas dos Açores do século XIX. Ou seja, se nós por um lado também fomos influenciados por outras gastronomias do mundo, mas também damos o nosso contributo à gastronomia por onde passamos. Também no Brasil temos os alfenins, muito característico da Ilha Terceira, sobretudo, que devem conhecer e que fala desta história aqui. Portanto, esta e outras histórias podem ser encontradas. Não quis que fosse apenas um livro de receitas.
Acho que não sei, este microfone está a funcionar, está. Não quis que fosse apenas um livro de receitas, mas sim um livro onde pudéssemos encontrar a origem de cada um dos produtos e das histórias dos nossos Açores. Este livro é particularmente importante para mim, não só porque um pouco de mim está aqui dentro, e um pouco deste livro também está dentro de mim, na verdade. Ficou nos lábios o sabor, mar do sol para minha vida. Ficou nos lábios o sabor, mar do sol da minha vida. Só te deixa tanto amor e na verde tua vida. E sou feliz. E a verde tua vida toca no peito este grito, numa raça lusitana. Toca no peito este grito, numa raça lusitana. Sangue, orgulho infinito. Versos de amor e saudade.